Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão relativo à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de começar a falar desse grande clássico paulista aqui, Corinthians e Santos, um clássico alvinegro, siga os canais da Itatiaia no YouTube, Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, dê seu like, compartilhe nosso conteúdo, mande a sua sugestão aqui para o quadro Histórias do Brasileirão. Corinthians e Santos, nós vamos voltar lá em 1998. Campeonato Brasileiro ainda era disputado no sistema de mata-mata na reta final. Como é que foi aquele campeonato? A gente teve um turno único entre os participantes, então não tinha garantia de você enfrentar o adversário em casa ou fora, não. Era a tabela feita, turno único, os 8 primeiros se classificavam para as quartas de final, semifinal e final. Aquele Brasileirão, ele tinha uma novidade no regulamento, que era o seguinte: o time de melhor campanha, ele tinha o direito de fazer o segundo e até o terceiro jogo em casa. O regulamento ele era meio confuso. O saldo de gols valia. Vamos pegar o Corinthians e Santos aqui, que é o nosso jogo, como exemplo. Primeiro confronto entre eles, na Vila Belmiro. Esse jogo foi marcado por muita rivalidade e teve como personagem Vanderlei Luxemburgo. Por quê? O treinador tinha comandado o Peixe em 97, Vanderlei Luxemburgo, e ele deixou a Vila Belmiro justamente para ir treinar o Corinthians. E os dois times se enfrentaram nas semifinais do Campeonato Brasileiro. A torcida do Santos chamou o Luxemburgo de mercenário, teve uma chuva de moedas contra ele na Vila Belmiro nesse primeiro jogo, e o Santos venceu de virada por 2-1 na Vila Belmiro. Lembrando que o Corinthians tinha a vantagem pelo regulamento. Então olha só, o Santos fez 2-1 no primeiro jogo lá na Vila Belmiro. Esse jogo foi dia 29 de novembro. O que acontece? Ia ter o segundo jogo, comando do Corinthians no Pacaembu. Se o Santos vencesse, ele era finalista do Campeonato Brasileiro. Se o Santos empatasse, ele jogaria um terceiro jogo, também comando do Corinthians, pelo empate. Se o Corinthians vencesse por qualquer placar, ele jogaria o terceiro jogo das semifinais pelo empate. E o que aconteceu? A gente teve esse jogo no Pacaembu. O Corinthians venceu por 2-0, dia 6 de dezembro, e forçou a realização da terceira partida também no Pacaembu. Esse terceiro jogo, eu tô olhando aqui, tem o almanaque do Timão, tem o almanaque do Santos aqui, do Guilherme Nascimento. Esse terceiro jogo do Santos e Corinthians, dia 9 de dezembro, no Pacaembu, foi um jogo de muita rivalidade, de muita pegação, e o Corinthians venceu por... Corinthians empatou por 1-1 com o Santos, tá? O Viola abriu o placar para o Peixe, essa vitória colocaria o Santos na decisão, o Edilson empatou para o Corinthians e o Corinthians acabou finalista do Campeonato Brasileiro e, na decisão, conquistou a taça, vencendo o Cruzeiro também em 3 jogos. Foram necessárias 3 partidas naquela decisão de 1998. Então, Corinthians e Santos jogam agora, tentando escapar do rebaixamento, mas lá em 1998, ainda antes da era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, os dois clubes fizeram 3 confrontos históricos valendo uma vaga na decisão do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians acabou levando a melhor, tinha um time tecnicamente superior ao do Santos, mas o Santos, que era comandado por Emerson Leão e que naquela temporada venceu a Copa Conmebol, vendeu caro essa classificação corintiana à decisão do Brasileirão de 1998. E aí, pessoal, Atlético e Fluminense se enfrentam neste sábado, 9 da noite, Arena MRV, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes brigando ali por presença no G6 da competição, que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Embora o Tricolor tenha a chance de conquistar essa vaga no dia 4 de novembro, quando faz a final da Libertadores em jogo único contra o Boca Juniors, no Maracanã. Então, se o Fluminense for campeão, automaticamente estará na Libertadores de 2024. Se não for, a vaga vai ter que ser buscada pelo Campeonato Brasileiro, e esse confronto, como acontece antes da final, é sim um confronto direto pela Libertadores de 2024. E para poder falar de Atlético e Fluminense, de história, talvez o personagem que mais una os dois clubes, aliás, talvez não, com certeza, Tele Santana. Por quê?
final dos anos 60, início dos anos 70, o Tele Santana participou ativamente desses dois clubes e tem conquistas muito importantes por cada um deles. 1969, o Fluminense foi campeão carioca sob o comando do Tele Santana. O Fluminense foi campeão batendo o Flamengo por 3-2 no Maracanã, num Fla-Flu que teve quase 200 mil pessoas. Só registradas são mais de 170 mil, 171 e alguma coisa, tá? E ele inicia a temporada de 1970 comandando o Fluminense. Só que aí ele deixa as Laranjeiras e vem treinar o Atlético. E com o Atlético, ele ganha o primeiro campeonato mineiro do Atlético no Mineirão. O primeiro título mineiro do Atlético, o primeiro estadual do Galo na era Mineirão, foi justamente em 1970, sob o comando do Tele Santana. As 5 taças anteriores disputadas tinham sido vencidas pelo Cruzeiro. Aí vocês devem estar perguntando, mas o que essa coisa de campeonato carioca, campeonato mineiro tem a ver com o Histórias do Brasileirão? É porque em 1970 o Fluminense vence a Taça de Prata, que foi equiparada pela CBF a Campeonato Brasileiro. E o título é conquistado em um jogo em cima do Atlético, um empate por 1-1 no Maracanã, Atlético já dirigido pelo Tele Santana. Então, o Tele Santana saiu do Fluminense naquele ano de 1970, levou o Galo ao quadrangular final da Taça de Prata, tá? E nesse quadrangular final da Taça de Prata, eu tô pegando aqui para poder falar para vocês, ó, 20 de dezembro de 1970, com 112 mil pessoas no Maracanã, o Fluminense e o Atlético empatam por 1-1, o Fluminense já era comandado pelo Paulo Amaral, o Galo pelo Tele Santana e o Fluminense, com um time que foi articulado pelo Tele Santana, foi campeão brasileiro. Aí, em 1971, o que acontece? O Tele já tinha dado o primeiro título mineiro ao Galo na era Mineirão. Isso no ano anterior tinha sido campeão carioca com o Fluminense. Tinha levado o Galo ao quadrangular final da Taça de Prata de 70. Em 71, no Campeonato Brasileiro, o Tele Santana, que teve o primeiro grande título como treinador com o Fluminense, clube que ele defendeu também como jogador, foi lá que surgiu o apelido Fio de Esperança, porque pelos gols que ele fazia nos finais dos jogos, ele ganhou o apelido de Fio de Esperança, porque sempre existia a esperança de o Tele fazer um gol no final e salvar o Fluminense de derrotas ou conquistar vitórias. Em 1971, comandando o Atlético, que não iniciou aquele Brasileirão como favorito ao título, era a era dos esquadrões no futebol brasileiro. A gente não pode esquecer que o Brasil tinha sido campeão do mundo em 1970, com aquela que é considerada a maior seleção já montada no planeta, e aqueles jogadores todos jogavam o Brasileirão de 1971, tá? E o Galo, comandado pelo Tele Santana, um time extremamente operário, mas também de muita qualidade técnica, tá? É campeão brasileiro sob o comando do Tele Santana. Então, sempre que Atlético e Fluminense jogam, e neste sábado eles se enfrentam na Arena MRV, primeiro confronto na nova casa atleticana, é impossível não relacionar este grande clássico do Campeonato Brasileiro ao mestre Tele Santana. Um abraço, pessoal!